2h18. Satisfação em receber aqui o reitor eleito da Universidade Federal da Bahia, professor João Carlos Salles. Professor, satisfação em tê-lo aqui, saber já das suas expectativas para essa missão que retorna a chefiar a nossa querida Universidade Federal. Boa tarde. Boa tarde, Vitor. Primeiro, a alegria, é uma honra, né, estar à frente da Universidade Federal da Bahia. E, nesse caso, eu estou retornando por um chamamento, por um movimento coletivo. As pessoas se reunirem em torno de alguns princípios, valores e uma certa visão dos desafios que a Universidade Pública Federal no Brasil enfrenta. São muitos os desafios. O cenário não é fácil para as universidades federais, primeiro do ponto de vista orçamentário. E começa a ser um cenário difícil, também em função disso, do ponto de vista de imagem. É preciso recuperar a imagem da universidade pública em nosso país. O que pensa em fazer justamente nessa recuperação de imagem, nessa aproximação da Universidade Federal, que está, claro, muito latente, presente, geograficamente falando, aqui em Salvador, mas nas principais cidades do interior da Bahia. Mas como tem sido o seu papel de pensar essa aproximação? Primeiro, a universidade ela tem um papel extraordinário, não só em Salvador como no Estado, para pensar políticas públicas, para dialogar com os diversos setores, empresas, mercados, governos, e pensar a sociedade, dialogar também com os movimentos sociais, dialogar com as comunidades tradicionais, ou seja, com a realidade viva da Bahia. E, nesse sentido, você tem um desafio para fora, né, nesse diálogo, e interno, porque nós não podemos ser uma superposição de especialidades, de disciplinas. Nós temos que ter um debate conjunto. Nós somos universidade e não uma soma de escolas e unidades isoladas. No setor administrativo, numa visão administrativa, como o professor já tem pensado na questão da recuperação do espaço físico da UFBA? A gente trafega, por exemplo, aqui na Caetano Moura, percebe construções inacabadas, também ali na região de Ondina, próximo à Facom também. Isso chama a atenção também das pessoas que vão visitar a UFBA. O que é que tem pensado o professor nesse sentido? Isso é grave, a situação de precarização do espaço é séria, a necessidade de manutenção do nosso patrimônio é fundamental. Se não fizermos isso, a própria degradação enseja ideias ruins de que é um espaço que não deve ser visitado, que você poderia preferir os espaços privados, esquecendo muitas vezes que a universidade é o lugar da produção de conhecimento fundamental em nosso estado. Você sabe que é uma historinha, o Túlio Maravilha deu uma entrevista dizendo que a filha dele não iria para a Federal do Rio de Janeiro porque lá faltava papel higiênico. O Túlio esqueceu que na COP, na UFRJ, ali sim é um lugar de formação muito mais sofisticada. Será que a nossa sociedade está pretendendo renunciar a essa sofisticação que é ter uma universidade pública de qualidade, inclusiva, excelente e criativa? A nossa aposta é que não. Uma vez eleito, agora os trâmites. Ser nomeado, porque a primeira eleição que chamou a atenção, que não tem lista tríplice, sim. O mais votado vai ser nomeado pelo presidente da República, pelo Ministério da Educação. E quando vai ser a posse? Como é que está esse trâmite administrativo, professor? Primeiro, nós estamos aguardando a homologação pelo Conselho Universitário. Deve ser no dia 15, certo. Agora de junho. Isso é importante porque a gente tem que respeitar nossas instituições. Sim. É fundamental, ou seja, foi dada à universidade a capacidade de utilizar esse direito autônomo de escolher seu dirigente. Isso é fundamental, né? Isso é uma novidade. Antes você fazia uma consulta, mandava uma lista tríplice, e no governo Bolsonaro essa lista foi desrespeitada 20 vezes. 20 instituições tiveram a sua vontade desrespeitada no governo Bolsonaro. Agora não é mais consulta, não é mais lista tríplice. O processo assim se encerra na universidade. Isso é muito importante. Feita a homologação, isso segue para o Ministério. Acreditamos que a posse, a nomeação em Brasília deve ser em meados de agosto e já convido a comunidade para 3 de setembro nós teremos a transmissão do cargo no Salão Nobre da Reitoria. É uma festa da democracia, é uma festa da Universidade Federal da Bahia. Nós estamos entrevistando aqui no nosso Boa Tarde Bahia o reitor eleito da Universidade Federal, João Carlos Salles, está batendo papo aqui com a gente. Professor, a gente teve uma eleição muito acirrada, eu tive a
alegria de poder mediar o último debate e sentir ali o calor, tanto por parte de determinados candidatos, quanto também por parte da plateia. Como é que foi passar por esse processo, uma vez que o professor também já passou por outro processo eleitoral no passado? Veja, primeiro a gente deve lembrar que a mobilização, o debate, às vezes agressivo, faz parte do processo democrático. A gente não deve repelir isso. O que acontece, às vezes, é que há uma certa inundação do espaço democrático da universidade por expedientes mais próprios das redes sociais. Isso é ruim, porque aí o debate se infantiliza um pouco, se torna um ataque mais pessoal e, às vezes, com ilações da ordem do verossímil, mas não do verdadeiro, né? Parece que, às vezes, as pessoas preferem acreditar em certas coisas porque isso expressa suas vontades, desejos, medos, do que em procurar investigar o que é que está em jogo realmente. Eu acho que o processo foi acirrado, mas o processo também é uma forma de diagnóstico daquilo que está presente na universidade. A gente não pode desconhecer que questões foram levantadas, são importantes, é a obrigação do gestor eleito agora unificar toda a comunidade, passar além das divergências, verificar os pontos que são importantes, que podem ter sido levantados até por adversários e trabalhar. Professor, a gente, como o senhor pontuou na sua primeira fala, a questão orçamentária da UFBA precisa-se muito do apoio da bancada federal, principalmente em Brasília, sejam dos senadores, sejam dos deputados federais. Como é que já tem sido estabelecido esse diálogo para esse auxílio, para que ajude a UFBA, por exemplo, a pagar suas contas? Retomando sua questão, o espaço da UFBA está precarizado. Sim. É importante registrar isso. Isso é um efeito de uma restrição orçamentária que já se prolonga ao longo do tempo. Houve uma recuperação, mas não suficiente no governo Lula. Nós devemos que lutar para que a educação seja uma prioridade nacional. Segundo, a captação de recursos não é uma prerrogativa só do reitor, né? O reitor tem que se empenhar também por conseguir recursos extra-orçamentários, mas toda a comunidade se relaciona com diversos atores nessa captação. E, terceiro lugar, isso não vai começar agora, né? Ou seja, sim, na verdade, a UFBA tem um processo sistemático de captação de obras no PAC, de TEDs, emendas. O que não pode acontecer, e esse foi um dos pontos fundamentais da nossa campanha, é que isso torne a UFBA subserviente a qualquer entidade. Ou seja, vamos captar recursos, vamos dialogar, defendendo um patrimônio que é da sociedade, sendo servidores públicos e nunca serviçais. A gente está conversando com o professor João Carlos Salles, reitor eleito da Universidade Federal da Bahia. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai para um rápido intervalo, vamos pagar boleto e na volta a gente tem mais assuntos para tratarmos aqui na bancada do Boa Tarde Bahia. Fica aí, voltamos já.